Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos dar início ao entendimento dos conceitos teóricos sobre as redes neurais multicamada. E fazendo um paralelo com o que foi visto anteriormente, nós temos o neurônio artificial, que aqui é chamado do perceptron de uma camada somente. Então ele possui as entradas, que eu tenho o valor 1, 7 e 5, e possui os pesos, sendo que cada uma das entradas vai ter um peso correspondente. E para eu saber qual que é a resposta da minha rede neural, eu preciso passar pela função de soma e depois pela função de ativação. Então, a função de soma, que eu faço a multiplicação da entrada pelos pesos. Então, só revisando rapidamente, 1 vezes 0,8 mais o 7 vezes 0,1 mais o 5 vezes o 0, que me dá o valor de 1,5. Depois que você tem esse valor da soma, você vai fazer a aplicação de uma função de ativação. E o que nós trabalhamos antes foi somente a step function, que quando o valor for maior ou igual a 1, quer dizer que a resposta é 1, caso contrário, a resposta vai ser 0. Nesse caso, como o valor da soma equivale a 1,5, a resposta final dessa rede será igual a 1. E o perceptron de somente uma camada, ele é adequado somente para problemas linearmente separáveis. Aqui nós temos o operador lógico AND, tem a posição x, a posição y. Quando o x é 0, o y é 0, é 0. Quando é 0 e 1, é 0. Quando é 1 e 0, é 0. Quando é 1 e 1, ele vale 1. Aqui nós temos o operador XOR, também é um operador lógico, porém ele não é muito utilizado no contexto de programação, que quando ele é 0 e 0 é 0, quando é 0 e 1 é 1, quando é 1 e 0 ele é 1, e quando ele é 1 e 1 ele é 0. E por fim nós temos o operador lógico OR, que quando é 0, 0 é 0, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1, e 1 e 1 ele equivale ao valor 1. Então, o que é um problema linearmente separável? É quando eu consigo traçar uma reta e eu consigo colocar uma classe de um lado, outra classe do outro lado. Perceba que aqui no AND eu consigo fazer isso, aqui no OR também. Aqui para cima fica a classe 1 e aqui para baixo fica a classe 0. Porém, aqui no XOR eu não consigo traçar uma linha reta. Se eu colocar uma linha aqui, fica 1 e 0, 0 e 1. Se eu colocar uma linha na horizontal, aqui para cima, fica 1 e 0, e aqui fica 0 e 1. Então, esse aqui é chamado de um problema não linearmente separável. E o perceptron de uma camada somente, conforme nós vimos nas aulas anteriores, ele não é adequado para você trabalhar com problemas não linearmente separáveis. Porém, a maioria das aplicações hoje em dia, elas são não linearmente separáveis, o que quer dizer que um perceptron de uma camada somente, ele pode ser usado somente em problemas mais simples. Se você tiver um problema mais complexo, você não vai conseguir fazer a aplicação daquele perceptron de uma camada só. E para resolver esse problema, foram criadas as redes neurais multicamada, também é chamado de Multilayer Perceptron. Inclusive em várias ferramentas de aprendizagem de máquina você vai ouvir falar desse algoritmo, que é o Multilayer Perceptron, principalmente no Weka. Ele tem uma implementação já pronta desse algoritmo, que nada mais é do que uma rede neural com várias camadas. Perceba que agora nós temos uma pequena diferença no nosso desenho. Nós continuamos tendo as entradas, que são os atributos, que eu tenho o x1 e o x2. Nesse exemplo eu tenho somente duas entradas, lembrando que aqui você pode ter n entradas. E aqui eu tenho a camada oculta, também chamada de camada escondida. Então você vai ouvir falar muito em inglês essa palavra hidden layers, são as camadas escondidas, ou nesse exemplo nós temos somente uma camada escondida, e perceba que cada uma das entradas ela se comunica com cada um dos neurônios da minha camada escondida.
Por exemplo, o X1, aqui que está da cor azul, ele liga com o primeiro, liga com o segundo e liga com o terceiro. Assim como o X2, da cor vermelha, ele liga com o primeiro, liga com o segundo e liga com o terceiro. Perceba que existem 6 ligações somente nessa parte. E aqui nós vamos continuar tendo normalmente os pesos. Então eu vou ter um W1, um W2, um W3. Aqui eu vou ter um W4, um W5 e por fim aqui um W6. Perceba que vão ser 6 pesos que eu vou ter agora nessa parte da entrada para a camada escondida. E note que nessa camada escondida eu tenho esse desenho da função soma e também da minha função de ativação. Isso quer dizer que eu vou precisar fazer todos aqueles cálculos que nós vimos lá no Perceptron de uma camada, da mesma forma para uma rede neural multicamada. Então, cada uma das entradas que vierem aqui para esse neurônio, eu vou precisar fazer a multiplicação do peso pelo valor aqui da entrada, fazer a soma e aplicar a função. E daí essa aplicação da função vai gerar dados aqui para frente. Perceba que aqui eu também tenho a ligação da minha camada escondida, desse neurônio liga com a saída, essa aqui é a camada final, que vai dar a resposta. Esse aqui também é ligado aqui, e esse vai ser ligado aqui. Então, o que nós vamos ter vai ser um processo bem repetitivo com aquele que nós fizemos anteriormente, porém, nós temos a complicação de que nós vamos ter mais neurônios e mais camadas. Nesse caso, o valor que tiver aqui no X1, eu vou ter que mandar aqui, seguindo essa seta azul para cada neurônio. O que tiver no X2, eu vou mandar para cada um desses neurônios. Cada um desses neurônios vai ter que fazer todo aquele processo que nós fizemos antes, função soma, função de ativação, e mandar a resposta aqui para o outro lado. Perceba que aqui eu também tenho outros pesos que eu vou utilizar a resposta que aparecer aqui em cada um desses neurônios. Lembrando que a resposta que vai aparecer, o valor que vai ter aqui dentro, vai ser calculado com base na camada anterior, e com base nessa resposta eu vou fazer multiplicação pelo peso para gerar a saída final. Esse processo que eu mostrei aqui é chamado do feed forward. A palavra feed significa alimentação, forward é para frente, então quer dizer que é alimentação para frente. Então isso que acontece nesse processo da rede neural. Ele pega todos esses dados que estão aqui e vai mandando para uma camada, que manda para outra, que manda para outra, até chegar no resultado final. Para finalizar essa aula, vamos rever algumas definições que nós vimos lá no início dessas aulas sobre redes neurais. A ideia é fornecer um valor de entrada, a rede processa e retorna uma resposta. Esse processo que eu falei anteriormente de feed forward, alimentação para frente. O neurônio é ativado somente se o valor for maior do que um limiar, isso que nós vimos anteriormente. Caso o valor seja 1, quer dizer que ele ativa, caso ele seja menor do que 1, ele não é ativado. E aqui nós temos abaixo uma figura que eu tenho a camada de entrada, eu tenho os neurônios e os axônios, então vários neurônios. Lembrando que o axônio é aquele componente do neurônio biológico que faz a ligação de um neurônio com o outro. Existem todos os processamentos de ajustes de peso aqui dentro, para, por final, eu gerar a minha saída, que é a resposta final. E com isso nós fechamos essa videoaula, que eu mostrei um pouco mais sobre a estrutura de uma rede neural multicamada. Obrigado e até a próxima aula.